Olá, seja muito bem-vindo ao Ciclo da Coerência. Aqui é Valério Pimenta e eu vou explicar esse conceito que é tão importante, tão interessante e que é fruto de estudo ao longo de alguns anos de dedicação ao desenvolvimento de pessoas, ao desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, seja aquilo que você goste de tratar desse assunto tão interessante que é o nosso desenvolvimento como pessoa para a gente alcançar situações diferentes na nossa vida. Às vezes a gente fica buscando caminhos para alcançar muitas vezes o sucesso, o caminho para alcançar um objetivo, uma missão, só que muitas vezes a gente tem que entender que existem alguns conceitos prévios que a gente precisa aprender e principalmente dar clareza na nossa vida para a gente poder viver aquilo que a gente realmente deseja viver. Sem aquela questão de simplesmente ficar buscando algo sem fundamento para a nossa vida, mas realmente com fundamento, com uma base muito sólida para a gente poder viver bem em todas as áreas da nossa vida. Se você está no site, ok. Se você está vendo numa outra plataforma, tem o site ciclodacoerência.com, entra lá que tem todas as informações com relação aos conteúdos e tudo que está envolvido com relação ao ciclo da coerência, ok? Então, para explicar, para a gente já ir direto ao ponto, né? A gente vai começar a entender que a nossa vida, da maneira como você se encontra hoje, da maneira como eu me encontro hoje, ela é o resultado daquilo que a gente viveu até hoje. Então, as minhas conquistas, as minhas realizações, ou a falta delas, né, a falta das conquistas ou das realizações, é por conta daquilo que eu vivi até hoje. E a grande maioria das pessoas, elas acabam não definindo aquilo que elas realmente querem para a vida delas e elas acabam reclamando, né? Acabam tendo um nível de insatisfação com aquilo que elas vivem no momento. Então você se encontra no momento da sua vida agora, que você está acompanhando esse conceito aqui, que pode ser que tenha algumas áreas que você diga assim, poxa, eu precisava melhorar essa área, mas eu não sei como melhorar essa área, eu não sei o que eu preciso fazer para melhorar. Ou então, eu não defini o que eu realmente quero para minha vida, então, se eu não definir, como é que eu vou poder medir se eu estou alcançando o que eu quero ou não? Então, a questão a base do ciclo da coerência é a questão de resultados. Então, se eu hoje tenho alguma insatisfação em alguma área da minha vida, eu tenho que ir atrás para conseguir alcançar isso. Só que nem sempre isso é muito simples. Às vezes a gente vê em livros, métodos, né, de, olha, faça isso, 7 passos para que você alcance isso, aquilo. Só que muitas vezes esses 7 passos, eles envolvem muito mais do que simplesmente dar alguns passos ao encontro daquilo. Uma das questões importantes é assim, poxa, a partir do momento que eu defino o objetivo, quer dizer que eu vou alcançar aquele objetivo? Não. É óbvio que é muito mais fácil, você vai estar muito mais perto a partir do momento que você sabe onde você quer chegar. Só que o simples fato de você definir o objetivo não vai fazer com que você o alcance. Então, e aí a gente vai entender uma situação que, olha só, é, os nossos resultados eles são baseados então ou né, em situações que a gente escolhe, né, os resultados hoje que eu tenho da minha vida é porque eu escolhi lá atrás, então eles são escolhidos, um dia eu escolhi estar como eu estou hoje, ou eles aconteceram na minha vida, simplesmente as coisas foram acontecendo, eu fui vivendo a minha vida e cheguei aonde eu estou hoje, mas simplesmente porque foram acontecendo em diversas situações eu cheguei. Quando a gente tem essa situação da gente deixar as coisas acontecerem, eu não tenho um objetivo, eu não tenho algo para alcançar, normalmente eu considero que na minha vida eu sou cheio de problemas. Né? Talvez você conheça pessoas que são pessoas com muitos problemas. Tudo é problema. Né? Ah, eu tenho um problema para resolver. Ah, eu estou com um problema aqui. Ah, eu estou com um problema. Ah, minha vida não está boa, minha vida não está legal. Elas simplesmente estão assim porque elas não escolheram aquilo que elas querem para elas. Se eu escolho aquilo que eu quero, eu passo a não ter problemas, eu passo a ter desafios. Poxa, mas qual que seria a diferença entre problemas e desafios? A grande questão é a seguinte: quando eu tenho problemas para resolver, esses problemas muitas vezes não vão me levar a um lugar que eu gostaria de estar, porque eu não defini aonde eu gostaria de estar.
quando eu tenho desafios, é porque eu escolhi aquilo que eu quero fazer para mim, aquilo que eu quero, aonde eu quero chegar. Então, os, as situações que eu tenho que resolver, que eu tenho que ultrapassar para chegar onde eu quero chegar, se tornam desafios e não problemas. Então, para uma pessoa que muitas vezes é um problema muito grande, para outra é um desafio pequeno, porque ela encara aquilo como um desafio necessário para alcançar o sucesso pessoal que ela deseja, pessoal ou profissional. Então a gente tem que partir daqui. Aí eu pergunto, né, o que você prefere? Você prefere na vida ter problemas ou ter desafios? Então vamos partir do princípio que a gente prefira muito mais ter desafios, porque a gente sabe que superando os desafios a gente vai chegar aonde a gente realmente deseja, né? Porque a gente escolheu. E aí a gente tem algumas áreas só para comentar aqui, né? Que a gente tem que ter desafios, né? A questão de carreira, né? Então eu defino alguns objetivos para que aonde eu desejo chegar com relação à carreira, quero alcançar o nível hierárquico alto dentro de uma multinacional, ou então eu desejo empreender, eu quero ser um empreendedor, né? Tem a questão da saúde, né? Eu defino para mim a saúde que eu quero ter, a motivação que eu quero fazer para mim mesmo com relação à atividade física, porque eu sei que é importante cuidar da minha saúde, porque no longo prazo isso daí será cobrado, né? Questão de relacionamentos, como que eu vivo com as pessoas que convivem comigo, pessoas próximas ou até as pessoas de trabalho, um pouco mais afastadas, amigos, colegas de situações como clubes, grupos religiosos e tudo mais, são todos relacionamentos. A questão das finanças, como que eu lido com a questão das finanças, e a questão social, que é a questão do nosso papel na sociedade. Então, esses são inúmeros as possibilidades que a gente pode colocar aqui, mas essas são 5 que a gente já pode pensar e começar a definir alguns desafios para que a gente possa alcançar resultados que a gente deseja. E aí, a partir do momento que você entra, né, nessa situação de definir aquilo que você quer, você já vai logo pensar, poxa, mas para eu alcançar aquilo que eu quero, eu vou ter que fazer isso. Então, eu vou dar um exemplo simples, alguém que quer morar fora do país, né? Eu quero muito morar, sei lá, no Canadá, eu quero morar nos Estados Unidos, quero morar em Londres, né? Um desafio que você tem, primeiramente, é você falar o idioma, você falar inglês, né? Então, para você morar fora do país, num país que a língua mãe é inglês, você vai ter esse desafio. E quando você estiver no meio do desafio e sentindo algumas dificuldades, o que vai acontecer? Você vai pensar a respeito do resultado que você quer. Porque isso não é um problema para você estudar inglês. Isso é um desafio, porque você sabe que é necessário você ter esse desafio para você alcançar o que você deseja. E assim, outras áreas também, como saúde, né, a questão de perca de peso, ou a questão de evitar alguns tipos de doença que podem ser evitadas com atividades físicas, questão de finanças, né, ter uma reserva financeira para situações que podem acontecer no futuro. Né? Então, são todas situações que a gente, que você a partir de agora tem que entender isso. Eu defino aquilo que eu quero, aonde eu quero estar, e a partir daí eu começo a encarar o que eu tenho que fazer como desafios. E aí você sai da situação de que a maioria das pessoas se encontram, que é o que, eu estou com um problema, eu preciso aprender inglês, eu estou com um problema, eu preciso perder peso, porque fui no médico e estou com umas situações, então isso acaba se tornando problema, né? E aí, isso aqui é só a base para a gente entender a importância de se ter, né, desafios e saber aonde você quer chegar com relação aos resultados que você quer na sua vida. E aí a gente vai entrar agora no ciclo. Os nossos resultados, eles vêm exatamente da onde, né? Eles vêm das nossas ações e dos nossos comportamentos. Aquilo que a gente faz gera um resultado. Muito simples, né? Se eu quero determinados resultados, eu vou fazer algo para obter o resultado. Então a pessoa, por exemplo, fala assim, olha, eu quero sei lá, guardar dinheiro para o futuro. Então a pessoa vai lá e ela começa a fazer uma ação que é guardar dinheiro. Só que essa ação, muitas vezes, ela não acaba acontecendo continuamente, porque aquela ação ela não estava
a pessoa não tinha feito um planejamento para aquilo, ela simplesmente saiu guardando dinheiro, né? Ou simplesmente saiu querendo não comer mais nada, procurando uma dieta, que existem aí inúmeras dietas para que ela pudesse perder peso, né? E muitas outras situações. Então a pessoa já vai e já faz uma ação. Ó, é, vou deixar de comer todo tipo de doce e refrigerante. E ela faz uma ação. Esse é um comportamento dela. Então ela vai numa festa de aniversário, já deixa de comer, ela vai, né, no fim de semana, só come uma comida que ela acaba nem gostando muito, que é só salada e tudo mais, e ela sente um cheirinho e tem muita vontade, né, de comer aquilo, mas ela fala, não, eu estou firme aqui no propósito. Pergunto para você, isso é duradouro? Será que isso realmente é duradouro? Será que a pessoa que está ali, né, que falou, não, eu vou guardar grande parte do meu salário e não vou gastar nada porque eu quero economizar muito, né, será que isso realmente é duradouro? Então, quando a gente começa a enxergar que simplesmente agir pode me dar um resultado, mas normalmente é de curto prazo, a gente tem que entender que as nossas ações, os nossos comportamentos, né, eles vêm da onde? Eles vêm do nosso pensamento. Né? E essas ações e comportamentos é o foco quando todo mundo deseja mudança, né, só que não é sustentável. E essas ações e comportamentos, elas vêm dos nossos pensamentos. E aí a gente tem vários tipos de pensamentos. Tem os pensamentos dominantes, aqueles que sempre ficam, estão figurando aí na nossa mente. Tem o pensamento com relação ao passado, né, tem pensamento com relação ao futuro, que é a questão da imaginação, e tem a questão da criatividade, que é, vamos chamar de atemporal. Né? A gente acaba criando situações para o presente baseado no passado e na expectativa com relação ao futuro. Então tudo isso passa pela nossa cabeça. E aí, mais uma pergunta que vem. Será que você tem o controle a todo momento, desde que você acorda até o final do seu dia, de todo o seu pensamento? Será que o seu pensamento ele está exatamente como você gostaria que estivesse? Será que os seus pensamentos dominantes são aqueles que realmente estão fazendo com que você faça as ações que você tem que fazer para ter os resultados? Ou muitas vezes esse pensamento ele vaga, você se pergunta, será que é isso que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que mudar? E aí fica aquela dúvida e acaba que não gerando o resultado que você gostaria. E aqui, né, eu chamei isso aqui da primeira camada de motivação, né, que tem a ver simplesmente com a questão do comportamento, de eu sair fazendo. Então eu vejo um resultado que eu quero, né, muitas vezes por eu querer mesmo, ou muitas vezes porque eu vi alguém tendo um resultado, e eu falo assim, quero ter um resultado como aquele, ou quero chegar em tal lugar. Isso é o que? Está totalmente no pensamento, né, um pensamento racional baseado em algo que eu desejo. Está errado isso? Não, não está errado isso, mas a gente tem que entender que isso daí é uma primeira camada de motivação e essa acaba não sendo duradouro. Muitas vezes eu começo algo e acabo não terminando. Muitas vezes eu vou empreender alguma coisa e acabo enxergando que, poxa, né, até mesmo antes de começar já desisto, né, porque o meu pensamento já está me colocando em situações que talvez não vai dar certo. Acho que uma série de situações começa a acontecer. Por quê? Porque são os pensamentos dominantes. E aí a gente tem que entender que o que? Se eu não controlo totalmente os meus pensamentos, é possível que as minhas ações não estejam de acordo com aquilo que realmente eu quero fazer para alcançar os resultados que eu quero. Por isso que aí vem a importância da gente ter um controle dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Nesse vídeo de apresentação aqui do ciclo da coerência, não vou entrar em detalhes com relação às diferenças entre emoções e sentimentos, mas a gente tem que entender que diante de qualquer situação, o nosso organismo ele libera uma série de hormônios que estão relacionados com a nossa emoção. Por isso que muitas vezes a gente pode agir de maneira explosiva ou agir de maneira, pelo contrário, extremamente calmo, né, diante de uma situação que precisaria até de uma energia maior, porque a nossa emoção faz uma regulagem das nossas liberações de hormônio mediante o ambiente externo. E essas emoções, elas se tornam sentimentos, né, que passam a governar aquilo que a gente tem como os nossos pensamentos. Então a gente tem as emoções e os sentimentos totalmente ligados aos nossos pensamentos. Por isso que muitas vezes você pode definir assim, não, eu vou começar a acordar
às 5 horas da manhã, né, ou às 5 e meia da manhã para treinar antes de ir trabalhar. E você se empolga bastante, por quê? Porque você foi na primeira camada de motivação, você foi com relação ao pensamento, colocou o relógio, o primeiro dia você acordou, primeira semana você foi, segunda você foi, na terceira semana você já acorda aquele dia chuvoso que você fala assim, poxa, tá um clima tão gostoso para ficar aqui na cama, eu acho que eu não vou levantar hoje não. Nesse momento, né, a sua emoção daquela situação que está acontecendo está te gerando um sentimento tão agradável para ficar na cama que você acaba tendo um pensamento de que é melhor você ficar na cama do que você sair para treinar. E a sua ação é o quê? É ficar na cama e você tem um resultado que não era o ideal quando você pensou lá atrás. Isso acontece uma vez, duas, três, daqui a pouco você desiste, por exemplo, de uma academia, desiste de um curso, desiste de alguma coisa que você gostaria para a sua vida. Por quê? Você não controlou as suas emoções, seus sentimentos para governarem os seus pensamentos, né? E aqui a gente, dentro dessa questão dos sentimentos e emoções, a gente tem a questão das crenças e convicções, tanto limitadoras quanto fortalecedoras, aquilo que eu acredito que eu deva fazer, ou acredito que eu não possa fazer. Não, isso para mim não tem como, isso para mim é impossível. Isso é uma crença limitadora. Ou então uma crença fortalecedora. Não, eu creio que eu realmente nasci para ser tal pessoa. Isso é uma crença fortalecedora que está ligado, muito ligado com relação à liberação de hormônios que me fazem ter pensamentos positivos, né? Então a gente tem que entender como que eu faço então para ter essas crenças e convicções fortalecedoras, né? E entra aqui também a questão do mindset, né, que é tão estudado hoje em dia, né? Tem pesquisadores que estudam sobre essa questão de configuração da mente. Será que a gente pode reconfigurar a nossa mente para que a gente haja de acordo com aquilo que a gente tem que agir? Isso está aqui, o mindset, junto com programação neurolinguística, junto com técnicas de coaching e tudo mais, e juntamente com o que Daniel Goleman lá atrás, né, na década de 90, né, ele fez os estudos dele a respeito de inteligência emocional, né? Então tudo isso daqui está dentro dessa segunda camada de motivação. Então quando eu consigo controlar a minha emoção, né, ter uma inteligência emocional, consigo configurar a mente para ter tanto a questão de modelos de sucesso, quanto ações que eu sei que são necessárias para que sejam feitas. Então já tenho isso daí em minha mente, os meus pensamentos começam a mudar, as minhas ações e comportamentos mudam e eu tenho resultados também diferentes daqueles que normalmente eu teria, porque eu controlei as emoções e os sentimentos. E aí, para a gente fechar o ciclo aqui e a gente poder entender qual que seria o fechamento do ciclo da coerência, existem outras duas situações aqui que entram, que na verdade as estratégias de desenvolvimento pessoal do ciclo da coerência, eles passam por todo o ciclo da coerência para a gente mexer em cada ponto dele com todos os conteúdos de desenvolvimento pessoal. Que daí é o que eu digo que é onde é o foco que realmente gera mudanças sustentáveis e duradouras. É onde, quando você começa a fazer algumas ações que pode até parecer que não tem relação com o resultado que você quer, mas você está mexendo com outra estrutura com relação à sua questão emocional, você vai mexer com a questão dos seus sentimentos e isso vai impactar totalmente, né, na sua vida como um todo, e você vai começar a realmente ter os pensamentos que você quer ter para ter as ações e os resultados que você realmente deseja. E isso junto, é claro, da questão da espiritualidade. Né? É algo que até um dos temas, dos assuntos que são tratados, né? Que a gente vai ver e vocês vão acompanhar com relação aos encontros do ciclo da coerência, que é a questão da espiritualidade, essa conexão com Deus, que é tão essencial, e tudo isso vai ser bem mais explicado. Então, quando a gente entende que existem estratégias de desenvolvimento pessoal para que a gente realmente, né, possa, através de um controle de algumas situações, ter um maior controle das nossas emoções, a gente começa a ter um impacto sem nem perceber, de não ficar nem fazendo mais todo o ciclo inverso, né? Os sentimentos, emoções, sentimentos, pensamentos e as ações para gerar os resultados. A gente simplesmente efetuando algumas, mudando alguns
pequenos hábitos, tendo algumas atitudes diferentes, né, daquilo que a gente tem no nosso dia a dia, a gente já começa a ter resultados diferentes. A partir daí, aí sim, né, os nossos pensamentos mudam, porque eu já consegui enxergar as coisas de maneira diferente, as minhas ações começam a mudar e com isso os meus resultados começam a mudar e eu me sinto uma pessoa realmente, uma pessoa de conquista e de realizações. E para isso, a gente tem todo o conteúdo que está disponível no site Ciclo da Coerência, onde tem todo explicado, todos os encontros que fazem com que você tenha esse conhecimento. E a palavra aqui é questão de clareza. O que muitas vezes você precisa para algumas áreas da sua vida é a questão de ter clareza em alguns pontos que você ou não dá atenção ou até mesmo pode desconhecer com relação a desenvolvimento pessoal. Às vezes uma ferramenta em uma dos encontros que a gente vai ter vai ser tão útil para você que você vai falar assim, poxa, só o fato de ter aplicado isso daqui já gerou o resultado que eu queria para a minha vida porque eu não sabia a respeito disso daqui. E são conteúdos baseados em anos de estudo, em anos de experiência, em aplicação, em treinamentos, em atendimentos individuais e toda a bagagem também dentro de mercados de trabalho, toda a carreira para chegar realmente em algo que posso afirmar com toda certeza, você estudando, acompanhando e executando essas atitudes para fazer, você vai começar a ver esse ciclo realmente se mexer e ver os seus pensamentos tendo algumas mudanças, né? Então, você pode acompanhar, caso você esteja aí no site Ciclo da Coerência, tem todo o conteúdo aí para você ver tudo que você vai ver nessa questão do ciclo todo, né? Então, tá aí o site, caso você esteja fora do site, aí tem a questão do ciclo da coerência. Ao longo dos encontros será explicado onde cada um dos conteúdos ele envolve, ele impacta mais com relação aos resultados e o objetivo é que você tenha tranquilidade nas suas ações por saber que os seus pensamentos dominantes são aqueles que você deseja ser, porque você controla as suas emoções, controla os seus sentimentos através de execuções de ações simples, de algumas atitudes diferentes. Com isso, você vai começar a ter a sensação de realmente, poxa, aquele desafio ali eu sei que é importante eu passar para chegar onde eu quero. E aí você vai passar, deixar de encarar as situações como problemas e encarar as situações como desafios. Desejo que a gente se veja em breve nos encontros que a gente vai ter. Qualquer dúvida pode mandar por e-mail, entrar em contato, que a gente vai explicar tudo certinho como que funciona, a questão dos encontros, horário, carga horária, certificados e tudo mais. Qualquer dúvida pode entrar em contato, ok? A gente se vê em breve então. Um grande abraço, fico por aqui, até breve. Tchau, tchau.